podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o André Fogaça. No episódio de hoje, nós não temos uma pauta definida. Na verdade, a gente pensou em vários temas, mas nenhum que renderia um programa inteiro de 1 hora. E aí eu perguntei no Tecnogrupo o que está acontecendo na vida dos nossos ouvintes de tecnológico. Então a gente vai aproveitar as respostas e vamos juntar aqui com as nossas vidas também para conversar de forma um pouco livre sobre tecnologia. Aguenta aí que começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. E hoje a gente tem um recado da HostGator, que é uma empresa de hospedagem de sites que te dá domínio grátis no primeiro ano, né, Riga? É isso aí. Já pensou em perder o registro de domínio do seu negócio na internet para um concorrente? Com milhares de domínios registrados todos os dias, alguém pode levar a sua ideia, né? A HostGator tem as principais extensões por apenas R$ 26,99 e isso inclui .com, .com.br, .net, .org e vários outros. E o melhor é que os ouvintes do Tecnocast têm desconto exclusivo de até 50% em produtos como hospedagem de sites, criador de sites, hospedagem WordPress e muito mais. E tem ainda o Criador de Sites, que é uma plataforma super simples de usar, com um sistema que você arrasta e solta. Então ela é feita para aqueles que estão realmente iniciando a sua presença na internet. Então, se você é desenvolvedor web, empresário ou blogueiro, entra no site da HostGator e encontra a melhor opção para você. Acesse aí hostgator.com.br/desconto. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 13 minutos e 51 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? É do Rodrigo Dias, ele tem 24 anos, é de Gravataí, do Rio Grande do Sul, e atualmente trabalha com desenvolvimento web. E ele diz o seguinte: olá a todos, como vão as coisas? Conheci o Tecnocast há mais ou menos uma semana e estou curtindo bastante o trabalho de vocês. É engraçado, né? Geralmente a gente recebe uns comentários de: nossa, mas eu conheço o Tecnocast desde a época que era Tecnoblog. TBcast. O Rodrigo é honesto, ele fala, eu conheci há uma semana e ele continua aqui. Ok, eu sei que já faz algum tempo, mas eu queria fazer um comentário sobre a forma de consumir filmes. No podcast do Bundle para os serviços de streaming. Meu Deus! Qual que é esse? Nossa, de 2015, 16. Vocês falaram sobre a fragmentação, que teria que assinar um serviço para ver esportes, outro para ver a HBO, outro para, sei lá, Disney, outro para Netflix e tudo mais. Ninguém iria ter tempo para ver tudo isso. Em uma matéria do próprio Tecnoblog, se não me engano de 2014, a Netflix possuía um acervo de mais de 1 milhão de séries e filmes e 10 milhões de arquivos entre episódios e capítulos. Aí eu resolvi fazer uma conta por cima sobre quanto tempo a gente levaria para ver todo o acervo da Netflix. Inútil essa conta, mas tudo bem, vamos lá. Eu não vou detalhar todos esses cálculos, mas ele concluiu que levaria entre 1 a 2 mil anos para fazer tudo isso aí. Então, essa era a conta que o presidente da Netflix fazia quando a Netflix chegou no Brasil. Eu lembro de ter ido num evento da Netflix, num coquetel, cobertura de um prédio lá, sei lá onde, perto da Paulista. Em 2013, não, até antes, 11 ou 12, cara, faz muito tempo. E na época a Netflix não tinha nada, não tinha conteúdo próprio, era tipo nada de conteúdo. Era simplesmente uma locadora online, né? Não, mas era com vídeo velho, com filme ruim, assim, era muito fraco. E essa reclamação era, tipo assim, constante, todo mundo reclamava que, tipo, assinei e cancelei em um mês porque não tem condições. E aí, lá no coquetel, ele pegou o microfone, na hora que ele foi fazer a introdução, ele falou: olha, pra quem fala que não tem conteúdo na Netflix Brasil, porque lá fora tinha, né, aqui ainda tava começando a licenciar, eu digo que a Netflix tem não sei quantos milhões de séries e filmes, papapá. Você já assistiu tudo que tem lá? Só que assim, quantidade não é qualidade.
começa por aí. E mesmo que sejam conteúdos de qualidade, tem muitos conteúdos que eu sei que são de qualidade, porém eu não gosto. É aquela coisa tipo assim, eu reconheço que existe uma qualidade, porém não gosto. Né? Então, a hora que você começa a fazer esse funil aí, o que você gosta, qual tipo de filme, qual tipo de série que você curte, qual gênero, a coisa fica muito estreita, entendeu? Então, essa conta de números totais não vale muito, assim, só vale pro executivo falar bem da Netflix mesmo. Pra tentar rebater o argumento de que naquela época eles eram realmente atacados de que não tinha conteúdo mesmo, e assim, era verdade, não tinha conteúdo que a gente queria ver, né? Então... Sim. Enfim. E ele continua, resumindo, é humanamente impossível, a pessoa parte dessa pra outro lugar e não iria ver nem 10% do conteúdo existente. Já que não dá pra assistir todas as séries existentes no mundo, eu acabei criando um cronograma das séries que quero assistir. Aí ele explica todo o processo aqui, dizendo que, assim, pra ele é simples, mas pra explicar é um negócio meio... Assim, ele diz que escolhe entre 5 a 10 produções pra assistir no final de semana e vai distribuindo ao longo do ano. Aí ele assiste de 3 a 4 séries por um trimestre e no final do ano ele descansa e vai curtir a praia. Nossa. Por quê? Né? Não tem condições. Mas fica meio robótico, né? Você assiste porque você tem que assistir, porque você tem uma meta pra cumprir. Gente, entretenimento não é pra isso, né? Cara, acho que esse é um negócio de quem tem a mente em exatas, né? Ele trabalha com desenvolvimento web. Ele deve, com certeza, ele deve ter, sei lá, criado um script pra determinar o que ele vai assistir naquele momento, sabe? Uhum. Essas pessoas aí de desenvolvimento, pelo amor de Deus. Então vamos continuar aqui. Esses tempos eu pensei em assistir One Piece. Não cheguei a ver na época, pois eu era ainda muito pequeno pra lembrar. Aí fui ver a quantidade de episódios que o anime tem e acabei desistindo. Na última contagem que eu fiz, já estava em 864 episódios. Já deve ter mais. Quem trabalha a semana inteira só teria o fim de semana pra ver. Aí eu fiz uma seguinte conta, se eu resolvesse ver 2 episódios todo fim de semana, eu iria levar entre 8 a 9 anos pra ver esses 864 episódios. Resumindo, vai ficar pros meus filhos. Se eu tivesse conhecido uns 10 anos atrás, teria dado pra ver. Gente... Vocês também fazem algum cronograma de séries para acompanhar ou resolvem ver o primeiro lançamento que tiver pela frente? Abraços, bom trabalho pra vocês e desculpem pelo e-mail longo. Imagina, agradeço, a gente vai discutir, mas agradeço porque foi um contraponto, sim, bem interessante. Você faz algum cronograma, Riga? Não, mas eu já fiz uma lista de filmes que você me recomendou e até agora não assisti. Nossa, mãe. Gente, eu indiquei os filmes de herói pro Riga assistir em 2012. Eu fiz uma lista dos filmes de 2012 de heróis e o Riga não viu até hoje. Ah, não vi. Desculpe. Cara, o que eu faço é o seguinte, eu percebi que eu já tinha entrado um pouco nessa pira de lista de tarefas pra consumir conteúdo. Eu li uma frase esses dias que, às vezes, acho que foi do Mark Tawil, inclusive, que faz a Rádio Globo com a gente. Ele ouviu de alguém da Oracle e publicou no Instagram dele. E ele diz que quando você percebe que tá equilibrando muitos pratos, é hora de você deixar alguns pratos caírem. Sabe aquela coisa de tentar fazer tudo e não focar em nada? Então, assim, com entretenimento também não é diferente. Eu tenho uma lista de jogos que eu comprei e não ligo o console pra jogar. Eu tenho no Goodreads uma lista de livros pra ler, uma lista de quadrinhos que tá abarrotado na minha prateleira e eu tô comprando mais quadrinhos pra ler. Uma lista de filmes que estão na minha watchlist no aplicativo Watch App, que eu uso pra salvar e o que eu quero ver depois. De séries também. Assim, é humanamente impossível dar conta de ver tudo que a gente acha que a gente quer ver. E aí o problema é que chega na hora de ver, a gente não sabe qual que a gente quer ver naquele momento, porque são muitas opções. E eu já tô no ponto que eu não sei se eu quero ver filme, se eu quero ler livro, ou quadrinho, ou jogar jogo. E no final acabo não fazendo nada. Eu pego qualquer joguinho besta no celular e gasto uma hora ali sem fazer nada. Então não, eu não consigo agir dessa forma sistemática, sei lá, pra entretenimento. E eu acho que nem faz sentido. Eu acho que a gente tem que parar de se obrigar a ver as coisas, de se obrigar a ter opinião sobre as coisas, porque nossos amigos estão comentando, sabe? A mágica é, a gente tem acesso a mais conteúdo. Então vamos só ver o que a gente quer ver e na hora e ponto, sabe? Se tem uma série que você começou a assistir e tá legal, continua. Mas, tipo, esse do One Piece aí que ele falou. Ué, assiste, se você tá curtindo, não significa que você tem a obrigação de matar e de chegar até o final. A hora que você enjoar, você para. Ah, não tá fazendo mais sentido, vou parar de ver. Tem várias séries que eu abandonei porque eu comecei e tava legal. E aí depois eu fico com essa sensação de coisas interminadas, sabe? Tipo, puta, mas eu preciso voltar pra terminar aquela série, né? Se eu parar pra pensar, eu parei porque eu não tava mais afim, sabe? Eu não tava empolgado.
E aqui uma opinião impopular, Lost aconteceu isso comigo. Acho que eu parei na terceira temporada. Eita! Não consegui, tava tão repetitivo e cansativo que eu falei, legal, uma hora que eu tiver sem coisa pra ver, eu volto aqui e continuo vendo. Mas tem sempre tanta coisa nova aparecendo, né, que no final das contas a gente não volta pra ver. Então é isso, eu acho que tem que ser assim, entretenimento tem que ser assim, gente, senão a gente fica pirado. Próximo e-mail de quem que é? Ó, o próximo é do Thiago Tolentino, ele também é de exatas, óbvio, né, Tecnocast. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer umas coisas mais humanas, assim. Vamos ver o que ele fala. Ele é analista de sistemas e mora em Belo Horizonte. Saudações prezados, sobre o último Tecnocast, como nascem os reviews, já nem é o último mais, gostaria de imaginar um cenário, ou talvez ele já exista, que talvez seria o melhor para os fabricantes, jornalistas e consumidores. As fabricantes poderiam disponibilizar um produto beta para testes aos jornalistas, para que eles façam sugestões e críticas antes do lançamento. Claro que teria que ser em caráter de sigilo e confidencialidade, visando uma melhoria na qualidade dos produtos e na experiência para o consumidor final. Seria algo como a Microsoft faz desde 2014 com o programa Windows Insider para o Windows 10. Talvez as fabricantes já até possuam esse programa de beta testers, e caso positivo, será que é feito com brasileiros? Pois cada país tem sua particularidade de tecnologia e cultura. Muito bom o tema do podcast, pois ajuda a acabar com as dúvidas dos fanboys, que não têm imparcialidade sobre o veredito dos produtos testados. Ótimo trabalho, parabéns pelos conteúdos. Valeu. Olha, eu li esse e-mail do Thiago, tava selecionando aqui e eu fiquei refletindo sobre esse assunto. Assim, opinião, né? O que eu tenho pra comentar é que, assim, tecnicamente não é viável porque a gente tem vários produtos pra testar, certo? Então a gente termina de testar um produto, vai pro outro, e termina de testar, vai pro outro. Então não tem como a gente ser um beta tester de um produto que ainda não foi lançado no mercado pra ajudar a fabricante. E o segundo ponto que eu tinha é que é um comentário bem bosta, assim, e arrogante. Que assim, não é o meu trabalho. Porque as empresas, elas pagam funcionários para testarem os produtos antes de eles irem ao mercado. Sim. Claro que quando o produto vai pro mercado, pode ser encontrado, como tem muito mais gente, né? Pode encontrar problemas que na fase de testes não foram encontrados. Mas assim, é meu trabalho revisar a tradução de software? Não é meu trabalho. A empresa paga uma pessoa, paga uma equipe, inclusive, para fazer isso. É meu trabalho ver se tem algum problema de desempenho? Não, porque o pessoal do projeto já faz isso, já deveria ter feito, né, direito. Sim, existem consultorias especializadas em grupo de testes, onde você vai lá, apresenta o seu protótipo, e as pessoas vão reagir ao seu protótipo, falar, olha, eu gostei disso, não gostei daquilo. Isso não é o trabalho da imprensa, né? O trabalho da imprensa é analisar para o consumidor, não para a empresa. A gente não trabalha para o fabricante, a gente trabalha para o consumidor, né? E assim, nem daria tempo também de fazer esse ciclo de vamos testar produto, vamos dar feedback, vamos fazer de novo. E entra um outro ponto também, que fazendo isso acaba com todo o trabalho de marketing, né? Porque quando o produto fosse lançado, a versão final, não ia impressionar ninguém da imprensa, a imprensa não ia dar as notinhas com a mesma opinião que ela daria, tipo, nossa, olha, esse é o primeiro iPhone, por exemplo, que a imprensa ficou super polvorosa, né? Tipo, nossa, um smartphone inteiro que você só usa com os dedos, e tem um iPod, tem um telefone, e tem um... O que mais que tinha mesmo? E-mail, internet, né? No mesmo smartphone. Tinha Google Maps, bem, né? Se a imprensa já tivesse tido acesso antes, ela não ficaria impressionada com o produto, tá? Então, assim, o resumo não é o papel da imprensa, realmente. É isso aí. Bora pra pauta? Bora lá. Estávamos eu e Paulo Riga conversando aqui antes de juntarmos para começar essa gravação aqui e começamos a perceber que o mundo da tecnologia parece que anda meio parado, meio entediante. Meio repetitivo, né? Os assuntos vêm, eles voltam, eles aparecem de novo e são pequenas variações da mesma coisa, né? É muito vazamento de dados e privacidade e temas que a gente já discutiu a exaustão, tanto na Rádio Globo quanto aqui no Tecnocast também. Então tá ficando meio difícil, né? Pensar em pautas inspiradoras como a gente tinha no ano passado, assim, que tinha uns temas bem legais que dava pra desenvolver bastante. Junta com isso que é primeiro semestre, ainda tem pouca coisa acontecendo. Enfim, não temos uma pauta
única para conversar hoje no Tecnocast. É a primeira vez que a gente faz isso, e se ficar legal a gente pode fazer até outras vezes, né? Dá pra fazer um parte 2 ou 3 quando tiver essa situação acontecendo de novo. Mas enfim, Paulo Riga tava falando sobre estar entediado com tecnologia e como ele tem a impressão de que outras pessoas do mercado também estão assim, né, Riga? A gente viu alguns movimentos no YouTube, principalmente com relação a reviews, né? E eu acho que isso reflete muito o mercado de tecnologia. Acho que a Estela publicou alguma coisa, o Dudu Rocha também, sobre... os reviews estão meio iguais, né? Parece simplesmente uma correria para ver quem publica antes. E os produtos não têm muitas diferenças entre si, né? Hoje você pega um top de linha e você tá fazendo uma boa escolha. No final das contas, acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Você gosta de iOS, você escolhe o iPhone. Essa aqui é muita bateria, você escolhe um da Huawei, que tem uma bateria de 5.000 mAh e tem hardware de topo de linha. Aí você quer uma tela incrível, aí você pega um Galaxy S10. Parece que o mercado não sabe muito pra onde correr, né? E esse negócio de ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo e ao mesmo tempo de ter tudo muito igual, tudo muito parecido, cansa, né? Parece que as empresas, inclusive, estão nessa de tentar uma busca desesperada por tentar se diferenciar, né? E aí aparece aquelas coisas do tipo TV 3D, celular que dobra. Isso tem uns anos, né, TV 3D. TV 3D, tem um bom tempo. E morreu, né? E ainda bem que acabou, né? Ufa, ainda bem. TV curva. Eu acho que TV curva foi muito mais de aproveitar a tecnologia que eles estavam desenvolvendo de tela curva, né? Tipo, estamos gastando uma grana aqui para desenvolver essa tecnologia de tela curva, então vamos tentar aproveitar isso, mesmo que o principal apelo disso seja o marketing. E não tem nada de errado no ponto de vista de negócios, né? E no final das contas também os monitores de tela curva são legais, porque são individuais, tá na sua frente, ele tá te envolvendo. E na TV da sala a gente até falou isso, né? Para cada ângulo que você tá, atrapalha a visualização numa TV curva e beneficia só quem tá muito de frente, né? Inclusive nos monitores acontece uma coisa engraçada, né? Tem um review no Tecnoblog do CHG90, que pra quem nunca viu, eu vou descrever. É um monitor ultra-wide, mas não é um monitor ultra-wide, é um monitor ultra-wide. Ele tem 49 polegadas e ele quase não cabe na minha mesa. E a minha mesa tem 1,60 m de largura. Nossa! Ele é um monitor curvo, ultra-wide, e ele é 32:9. Então você pensa numa tela normal, é 16:9. Você junta, coloca as duas, uma do lado da outra, e transforma isso numa tela só, curva. Ah, legal. São tipo 2 monitores. Em vez de você comprar 2, você compra um só. Você compra um só. É equivalente a 2 monitores de 27 polegadas. Transforma num monitor de 49 polegadas, curvo. E assim, é legal, mas durante os dias que eu tava testando, era um negócio meio claustrofóbico, porque assim, me envolvia de uma forma que, pelo amor de Deus, assim, eu não conseguia olhar pra algum lugar que não tivesse pixel na minha frente, sabe? É uma coisa, meu Deus, chega de tecnologia. Pra jogar jogo de corrida deve ser legal. Pra jogar jogo de corrida deve ser legal, só que eu não jogo no PC, né? E meu computador principal é o Mac. Então, se você tem uma ideia de qual que é a utilidade disso pra mim, né? Então, eu foquei em aspectos mais profissionais. E, de fato, uma tela gigante, né? Com muito espaço, era sensacional, né? Porque você botava 3 janelas de navegador e sobrava espaço. Era ridículo aquilo ali. E aí, como não tinha aquela divisória no meio, né? Entre um monitor e outro, porque era um monitor só, você podia usar ali da melhor forma possível. Era legal. Mas, R$10.000, né? Eu recentemente comprei um 21:9, eu já tenho essa sensação, e ele não vou dizer que ele é bem menor, mas ele é menor do que o seu. Na minha mesa, que é igual a sua, de 1,60 m, ele ocupa um pouco mais da metade. E em jogos, o que eu gostei, tem um lado positivo e um lado negativo. Automaticamente são mais pixels, ou seja, o seu hardware precisa trabalhar um pouco mais. Só que jogando jogos MOBA, né, que é do momento, tipo LoL, essas coisas, você vê mais coisas na tela, você tem um ângulo de visão maior, você tem uma vantagem em cima das outras pessoas, para que você não precisa ficar correndo com a sua tela muitas vezes pela área, né? Mas no profissional é onde eu tiro o maior proveito, que eu jogo 2 telas Full HD, uma do lado da outra, com nenhum site redimensionando nada, e cara, que baita vantagem. Esse tipo de monitor profissionalmente não me ajuda muito, porque eu tenho que ter o olhar da maioria da nossa audiência. Então eu tenho que testar o Tecnoblog na tela de 13 do MacBook, porque a maioria vai usar no notebook, né?
Então, se o layout não tá funcionando bem na tela de 13, não interessa ele ficar bonito no meu monitor ultra wide, sei lá o quê. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa visão. É lógico que se fosse só pra usar, facilitaria, né? Bastante coisa, mas... Tanto que os sites nem são testados nessa proporção, porque, pra você ter uma ideia, era uma resolução de 3840 por 1080. Então, quando eu maximizava a janela do navegador em alguns sites, começava a aparecer umas coisas estranhas do lado, sabe? Coisas do tipo que não deveriam aparecer, porque ninguém imaginou que poderia existir um monitor com essa proporção. Eu fiz um teste agora rápido enquanto a gente conversava. Eu tô nesse monitor que é 21:9. Eu abri o Tecnoblog, fica literalmente um palmo de cada lado branco, vazio. Aí fica uma coluna no meio só com, enfim, um post. E não é só o Tecnoblog, abrir o UOL é a mesma coisa, são poucos sites que meio que se encaixam, né? É a minoria da minoria. Tá, mas eu queria voltar nessa questão do tédio. Vocês acham que a tecnologia tá entediante? A gente tá começando a ver agora os smartphones dobráveis. A Oppo fez uma patente de uma tela que sai de dentro da tela. Tem umas coisas diferentes começando a acontecer, mas parece que a gente tá num período, no hiato, assim, né? Entre dispositivos móveis, que é o principal da tecnologia já há alguns anos, e um futuro onde talvez inteligência artificial, talvez carros autônomos, não sei. Vocês acham que não é uma questão, às vezes, de a tecnologia tá ficando tão natural e tão integrada à nossa rotina, ao nosso dia a dia? Nesse momento específico, não tem algo muito novo acontecendo, assim, pra gente debater, entendeu? Eu sinto isso em alguns momentos da minha vida. Por exemplo, em TV. Aí você vai lá e... Nossa, voltando pra monitor de novo, que TV é um monitor grande. Mesmo se for uma TV 8K, você fala, tá, é só mais resolução. Ponto final. Você já sabe o que esperar, psicologicamente está preparado para aquilo. Para smartphone é a mesma coisa, fala, ele tira fotos melhores. Tá, mas isso é o que eu esperava que ele fizesse, não é algo além. O dobrável, tela dentro da tela, essas loucuras aí, chamam a atenção, mas no meu momento, o que me chama muita atenção, até por estar distante da minha realidade, aí óbvio, até para mim eu não tenho esse acesso, é essa parte que você falou de carro autônomo. Então, quando eu vejo eu falo, meu Deus, eu quero entrar nesse negócio, quero ver o que é, quero ver que louco aí. Mas quando lança um iPhone XS43, eu falo, é mais um. Tem 15% de melhor desempenho na CPU, usa menos 5% e ele é mais bonito e mais caro. É ponto final. Eu acho que a gente tá num período de transição. Eu acho que a gente sabe que tem muita coisa nova, incrível, que deve mudar o mundo, revolucionária chegando, só que a gente não tá lá. Então a gente tem que se contentar com o que a gente tem. As coisas revolucionárias seriam justamente carros autônomos, internet das coisas, tudo conectado, conversando com qualquer coisa, né? E cidades mais inteligentes, etc. E as coisas que a gente tem no momento são justamente... tem mais pixels nessa TV, esse Xiaomi faz mais pontos no Antutu. E o que acaba acontecendo, parece que as empresas, elas sentem necessidade de mandar umas coisas, assim, mandar uns estímulos do tipo, uma tela que sai da outra tela. Olha que legal. Só que, quando você dá muito estímulo, acho que isso deve fazer algum paralelo com drogas, alguma coisa assim, porque não é possível. Sabe, tem tanta coisa que aparece e que não chega, que você fica cansado, tipo, mais uma coisa. Isso tem acontecido muito essa semana, né, essa semana que passou. A Coreia do Sul e os Estados Unidos ativaram as primeiras redes 5G. E os comentários dos leitores, o sentimento é geral, do tipo, mas a gente não tem nem 4G funcionando direito, e o 5G também tá uma merda por enquanto, né? Porque é uma tecnologia inicial, né? Todo lançamento de nova tecnologia de rede vai ficar restrito e não vai atingir o seu potencial. Então, nos Estados Unidos, o que eu vi, né? A Verizon ativou e as velocidades de download são legais, 600 mega, bacana. A velocidade de upload é tipo 15 mega. Cara, isso eu tenho no meu 4G aqui no Brasil, não preciso ir pra lá pros Estados Unidos. Ping de 30 milissegundos. Cara, o meu 4G faz em 20 milissegundos. Então, assim, é uma coisa, sabe, tecnologias iniciais que no futuro podem ser muito importantes. Inclusive, a gente precisa fazer um Tecnocast sobre 5G. Tá na pauta já, inclusive. Isso, 5G não é só celular, né? 5G é muita coisa, pode mudar o mundo mesmo, mas por enquanto o que a gente tem é isso, né? O que a gente tem é um 4G um pouquinho mais rápido e que só funciona numa quadra de uma rua no centro de Chicago, e se você atravessar a rua, acabou o sinal, porque as ondas milimétricas não chegam. Então é um período de transição, né? Estávamos nós três no evento da Samsung terça-feira, né? De TVs. Sim.
E eu me peguei pensando nisso, né? Como, de repente, eu estava interessado em tecnologias de TVs. Eu pensei, caraca, sério que tá tão entediante o mercado de tecnologia que de repente a gente voltou pra TV, pra se interessar em TV, né? E assim, não, tá, injustiça falar isso porque tem umas coisas legais acontecendo. A Samsung trouxe a primeira 8K pro Brasil, que foda-se, né? Tamanho é tamanho, tamanho. E resolução, resolução, resolução. Mas nessa 8K ela colocou um chip de inteligência artificial para fazer o upscaling. E aí esse chip tem um banco de dados de não sei quantas milhões de imagens lá salvas que na hora de fazer o upscaling, ele pega detalhes dessas imagens e aplica no filme que tá passando, na série que tá passando na sua TV e consegue fazer um upscaling legal. E aí a gente viu uns comparativos lá, tipo uma TV 4K com um filme 4K e uma TV 8K, essa que deve custar, sei lá, 90 mil reais. É o mesmo filme de 4K, né, mas rodando com upscaling. E eu e o Rico olhamos pro outro e falamos, nossa, tá melhor na de 8K, né, o filme. Como que isso é possível? Exatamente. Sinto que é o mesmo conteúdo, né, só que é só um upscaling mais inteligente. Não é simplesmente esticar a droga da imagem numa TV 8K. Porque isso é importante, né? Porque não tem conteúdo em 8K, vai demorar, etc. Já tem algumas filmagens, alguns conteúdos, mas, assim, a gente sabe que esbarra em problema de distribuição, né? As pessoas não têm conexão pra ficar fazendo streaming em 8K. Nem de 4K tem direito, quanto mais 8. Exatamente. E aí tem que surgir essas tecnologias pra melhorar a qualidade de imagem. E assim, eu tenho feito bastante review de TV. Tem muita coisa legal em TV. Só que as pessoas também não ficam pensando em ficar trocando de TV. É que é muito caro também, né? Enfim, tem muita coisa. Não é um celular, né? Que você simplesmente vai lá, pensa, o celular tá lento, vou trocar por um novo, vamos ver o que tem de bom aqui, né? TV não, TV... Primeiro que você tem um troço ali de 50 polegadas que pesa mais de 20 quilos, que o transporte não é barato e que o preço é enorme, né? Se os celulares estão caros, TVs a gente tá falando de coisas de... As 8K estão chegando por 25 mil, enfim. Então é uma coisa que demora, assim, pra tomar uma decisão de compra. É uma coisa mais complicada mesmo. E é só uma TV. Sim. Né? Então o que você faz numa TV? Você assiste coisas. Você não espera mais do que isso. Igual o Fogaça falou. Tem mais pixels, tem uma qualidade de imagem melhor, mas assim... Ele faz o que se propõe a fazer e nada mais do que isso. E quem assina a TV, tem a TV por assinatura, você tá pegando a imagem que vem de um outro aparelho. Então, se ele fica lento, você tem que reclamar na sua, sei lá, Net, Vivo, Sky, seja lá qual for, que eles trocam. E não foi sua TV que melhorou, foi um aparelho externo que melhorou. Então, a TV basicamente é receber dados via HDMI e ponto final. Sim, e também nisso, né, a minha TV por assinatura, ela é IP. É um esquema que todos os canais vêm juntos, no mesmo sinal, assim, etc. É tipo que tem satélite, só que por fibra ótica. Então, existe um limite de capacidade de banda que pode trafegar. E como eles mandam todos os canais, assim, e cada vez tem mais canais, eles têm que diminuir a qualidade de um canal pra botar o outro. Não tem espaço infinito, né? Não podem colocar 1 milhão de canais, porque senão não vai conseguir transmitir nada. E aí o que acontece? Os canais mais assistidos, né? Tipo, sei lá, TV Globo, vai estar com uma qualidade ótima. Agora você vai num canal mais alternativo, vai estar com aquele negócio 480p de YouTube, sabe? E aí, pô, eu acabei de comprar uma TV 8K, e o máximo que eu posso assistir... Pra ver carnaval. É isso aqui, sabe? Uma vez por ano. É meio decepcionante, às vezes, a tecnologia. Mas eu falei do evento da Samsung porque você citou o IoT, né? Por causa do 5G e tal. E a IoT é uma coisa que várias pessoas citaram lá nos comentários do post do Tecnogrupo. O Giovanni Dalfovo falou pra gente falar de IoT. O Ira Farias falou que acabou de deixar a casa dele inteligente, com controle por voz em português. E seria legal abordar a evolução dos componentes. E eu lembrei que no evento da Samsung, um dos recursos que eles estavam mostrando é a questão da casa conectada, né? E eu fiquei pensando há quantos anos as empresas estão batendo nesses recursos de assistente e de casa conectada, e há quantos anos isso é algo completamente inútil para o público geral. E as empresas lançam produtos premium, tipo uma geladeira enorme que tem um comando de voz, ou a geladeira, isso foi apresentado até lá no evento da Samsung, né? A geladeira se conecta com a casa, se conecta com a sua TV, e na sua TV você consegue ver quando esqueceu a porta da geladeira aberta, sabe? Tipo, uau, pagar 200 mil num setup de TV e geladeira pra saber que eu esqueci ela aberta, né? E aí uma máquina de lavar também caríssima, que o apresentador foi lá, pegou a Bixby no S10 e falou em inglês, na Start Washing Cycle, sei lá, e a máquina começou a rodar.
E aí ele, stop washing cycle. Aí eu peguei e parei e, cara, mas qual é a porra da utilidade disso, sabe? Porque, primeiro, é muito mais fácil eu catar o meu dedo e apertar o botão. Então só seria útil um bagulho desse se você não estivesse próximo da máquina. Tipo, tô no meu trabalho, esqueci de ligar a máquina de lavar roupa. Aí você dá o comando e ainda assim não precisa falar com o celular. Você pode clicar num botão qualquer. Beleza. Mas, cara, isso não agiliza a nossa vida. Minha opinião agora, né? Porque você precisa botar a porra da roupa dentro da máquina, sabe? Você teve na frente dela. Você terminou o processo de colocar as coisas. Tipo, porque... eu vou sair daqui, deixa eu ligar a máquina na hora que eu chegar. Tipo, É uma coisa que, assim, como você já vai fazer uma coisa manualmente, o processo de você iniciar alguma coisa é o menor dos problemas, né? Porque você já está ali presente. Antes da gravação desse Tecnocast, a gente estava discutindo, mas que cacete é isso, né? Eu acho que seria útil se a lavadora tivesse um braço robótico e ela trouxesse a roupa, separasse a roupa, então, tem calça jeans aqui e tem uma camiseta branca. Se lavar os dois juntos pode dar problema. Então ele separa automaticamente, ele identifica as roupas, lê as etiquetas com inteligência artificial lá e bota... Nossa, não, para. Que complicação, gente. E bota ali automaticamente. Mas se você já vai fazer isso, né? Então é uma coisa meio complicada. Olha, tem uma vantagem legal aí, viu? Porque nas etiquetas tem uma série de instruções de como lavar a roupa, que é a temperatura máxima, se pode alvejante, se não pode. Se pelo menos a máquina pudesse falar, amigo, você colocou uma roupa que não pode ter alvejante. Eu vi que você colocou alvejante no tanque. E, no entanto, a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma roupa é cortar essa etiqueta, porque fica incomodando. E ali tem instruções importantes, pô. Mas é um momento que, assim, quando você coloca a roupa, não é pra depois. É meio que um alerta dizendo, olha, eu detectei que tem alvejante no tanque e você colocou uma roupa que tem um xizinho. Não seria uma leitura de uma etiqueta. Talvez, no mundo futurista, ela detecta o tecido e sabe que aquilo não pode, sabe? Não, cara, a gente já vive sem isso no dia a dia. A gente vive durante 2000 e poucos anos, a gente vive sem isso e nunca fez diferença nenhuma, sabe? Sinceramente. Eu acho que é criar complicação pra vender solução. Ué, é mais ou menos como na TV 8K. O upscaling maravilhoso só existiu pela falta de conteúdo 8K. Senão ele não estaria lá, né? Não, mas aí é uma solução. É uma comodidade, você não para pra pensar em nada. Você liga a TV num conteúdo... Até um Full HD tava ligando lá e tava legal na TV 8K. Então, beleza, aí é uma solução válida. É uma forma de você comprar um dispositivo e é uma forma de você aproveitar até conteúdos antigos que não podem ser refeitos, né? Mas eu tô dizendo assim, essas ideias de vamos criar um braço robótico pra ler a etiqueta, saber se tem alvejante... não precisa. Eu acho que assim, num futuro, quando a inteligência artificial já for mais presente, que a gente tiver robôs, sabe? Tipo o filme O Homem Bicentenário, e que tiver uma coisa dessa acontecendo de fato, aí eu acho que faz sentido o robô ter essas funções, enfim, tem que ser transparente pra gente. Mas criar um braço robótico em 2019 pra separar suas roupas, sabe? Contrata uma faxineira. A LG é uma das... Eu que lembro essas loucuras que aparecem em CS e IFA, ela tem uma máquina de dobrar roupas. Não sei se vocês lembram disso. Você coloca a roupinha lá e aí embaixo ela sai dobradinha a camiseta. Sei lá, eu sou da opinião que uma faxineira sairia mais em conta do que uma casa de 600 mil reais pra ter geladeira, TV e coisas conectadas e ficar ultrapassadas depois de 1 ano, 2 anos. Mas você sabe que isso é uma coisa muito Brasil e talvez mercados emergentes? Porque eu tava conversando, eu não lembro qual era a empresa, me desculpem, mas eu tava conversando, por que vocês não trazem aspirador robô pro Brasil, né? E é uma empresa que já tinha, alguma coreana talvez, que já tinha em algum lugar do mundo, né? Principalmente na Coreia e em outros mercados mais consumidores. E no Brasil... Algumas empresas não trazem aspirador robô justamente porque é mais barato você contratar uma pessoa que limpe. Por quê? Porque as pessoas têm menos qualificação e elas trabalham por um salário menor. Se você fizer isso nos Estados Unidos, não dá certo. Fica muito caro você contratar alguém pra, sei lá, lavar a louça e varrer a casa. Mas não é só isso, né? E aí é melhor você comprar um eletrônico que faça isso. É porque o eletrônico também chega caro pra caramba, né? Aqui no Brasil. E o robô, ele faz limpeza suave, a pessoa faz uma limpeza pesada. O robô vai fazer uma limpeza específica, tipo varrer ou aspirar o chão. É tirar o pó, não é passar, esfregar, sabe? E a pessoa lava a sua louça, bota a sua roupa pra lavar, enfim, o que você contratar ela pra fazer. Faz até comida, se você precisar, se você quiser.
Agora, assim, um robô aqui no Brasil custa o quê? 4 pau, um robô de limpeza razoável. Quem que tem 4 mil reais pra pagar num robô de limpeza? Entendeu? Mas as pessoas que não têm 4 mil reais pra pagar num robô de limpeza também não são as mesmas que não teriam 1.500 reais pra pagar uma pessoa? E a limpeza, você paga 100 conto por semana. Tipo, um dia na semana ela vem e limpa tudo por 100 conto. E ainda tem aquele pensamento, eu tô ajudando uma pessoa, além de estar me ajudando, o robô é a praticidade da limpeza leve. Eu entendo a necessidade do robô, eu quero ter um robôzinho desse que o Riga tem, eu tenho uma vontade muito louca, mas eu entendo esse lado que o Mobilão tá falando. E aí o robô também se enrosca nos fios, sabe? Tem um monte de problema. Por exemplo, eu aqui em casa, eu moro numa casa de sobrado, eu teria que ter 2, um pra cada andar, aí já ficaria 8 mil reais. Não, aí você tá querendo também que... Bom... Bom, seguindo com a nossa leitura aqui de comentários, então o Julian Leno falou pra gente fazer um podcast lendo os comentários e, enfim, pedido atendido, estamos fazendo isso. O Thiago Faustino falou pra gente fazer uma pauta sobre a falta de pauta, pode significar algo, de fato, estamos fazendo isso. E o Alexandre Coppi da Silva, eu perguntei, né, o que as pessoas estão fazendo na vida tecnológica delas, e ele disse que na vida pessoal é a decisão de largar o computador de vez e realmente ficar só com o smartphone high-end no lugar. Ele falou que tá há mais de um ano sem um PC e no momento tá relutando em gastar 3 mil reais em um computador. Enquanto isso, ele usou o celular para fazer quase tudo. Quase um ano sem computador, vocês conseguem, gente? Só celular? Olha, dá. Eu acho que assim, se eu não trabalhasse com o que eu trabalho, dava. Eu acho que assim, PC é uma coisa muito década passada. O pessoal vai falar, o pessoal, né, que adora PC fala, não, mas e o teclado físico? É muito mais confortável digitar nesse teclado físico cheio de teclas com o botão Ctrl Option Command. Como que você vai digitar numa tela? E é uma coisa meio que, sei lá, pra mim isso é uma coisa, um pensamento que aconteceu quando surgiu o iPhone, sabe? Ah, nossa, mas não tem botões, que horrível. E hoje todos os smartphones são daquele jeito. Computador vai acontecer a mesma coisa, assim. Computador é uma coisa que você precisa para usos muito específicos. E as pessoas não têm esses usos específicos no dia a dia, sabe? Pra quem não trabalha com isso, eu acho bem desnecessário ter um PC. Isso do trabalho funciona por quê? Não no nosso caso, que a gente faz home office, e aí a gente depende do computador pra trabalhar, e aí não dá pra fugir. Se eu fizer tudo que eu faço no computador, no celular, eu levo 5 vezes mais tempo pra, sabe, alterar entre uma janela e outra, copiar um negócio ali, jogar uma imagem aqui. Isso realmente levaria 10 vezes mais tempo. Mas quando você trabalha numa empresa, teoricamente, se você trabalhar com computador, a empresa vai dar o computador pra você, na sua ferramenta de trabalho, e aí você trabalha lá, naquele momento. Saiu da empresa, foi pra casa, cara, dá pra viver. Eu percebi aqui no meu convívio mesmo, eu uso o computador só pra jogar, o que você poderia comprar um console, né? Você não depende do computador. E a única limitação que eu tinha, acabou, acho que foi no ano passado, não sei se foi no ano passado ou no anterior, que é a Receita Federal. Pra quem faz a declaração de imposto de renda, hoje em dia você tem aplicativos. Então o único ponto que era assim, tinha que instalar Java, Virtual Machine, essas coisas, senhora. não tem mais, cara. Você baixa o aplicativo para Android e iOS e faz lá. Então resolveu. E aí você fala, quero ver um filme, vê no celular, ou manda pro Chromecast na TV, ou abrindo o aplicativo da TV. Quero jogar, ou no celular, ou compra um console. Então o seu computador ficou de canto ali. E no meu caso ele é assim, ele é de canto, salvo quando eu tô jogando ou trabalhando, que são coisas fora da curva, né? Até coisas de trabalho às vezes podem ser feitas melhor em um dispositivo móvel do que em um dispositivo tradicional com teclado, mouse e Windows, né? Então, barba que o diga, ele está editando vídeos em 4K no iPad Pro, que está com ele neste momento, tem review completo no Tecnoblog, mas assim, um vídeo de 10 minutos em 4K no notebook gamer com uma GeForce GTX, blá, demoraria 40 minutos para renderizar. No iPad, um vídeo de 10 minutos demora 10 minutos para renderizar. Então, assim, é em tempo real. Daria pra gente fazer uma live em 4K 60, tudo processando no iPad, e um computador não conseguiria fazer isso. E o iPad é simplesmente um dispositivo de 5mm que tem uma bateria limitada. O computador, a gente tá falando de uma coisa com ventoinha que faz barulho e esquenta pra cacete. Então, assim, a tecnologia está evoluindo. E o que eu tenho percebido é que, assim, antes eu usava o computador pra, sei lá, eu quero ver uma série. Eu vou ligar o computador aqui, ver que tem Netflix, etc, etc. Abre o YouTube, enfim.
eu preciso comprar alguma coisa. Aí eu abro o navegador, o meu Mozilla Firefox, e vou lá e acesso o site da loja online e pesquiso. E eu percebi que ultimamente, depois que eu encerro o meu expediente, eu desligo o computador. Tipo, eu não volto pra ele até amanhã do dia seguinte. Sim, eu também sou assim. E no final de semana, assim, eu posso contar nos dedos as vezes que eu peguei o computador por algum motivo qualquer. Assim, porque o resto é mais prático fazer no celular. É que tem a TV também, né, que entra na jogada. O celular a gente usa pra uma coisa, a TV pra entretenimento. Exatamente. Pra muita gente, o entretenimento tá no computador, tá no iPad. Seria um jogo, mas aí, como eu falei, você compra um console, você compra um Play 4, aí um Xbox, e você se foge disso. Mas daí você pensa que assim, porra, você compra um celular de R$1.000, tá, de R$1.000 não, mas de R$1.300, vai. Ele já tem uma tela Full HD. Se você comprar um notebook de R$4.000, é capaz que ele tenha uma tela de 1366 por 768. Qual tem a melhor tela? E daí você fica pensando, putz, mas o PC é uma coisa que tá meio parada no tempo, né? Assim, o mercado super consolidado, que não vai pra lugar algum, que teve alguns estímulos no meio, mas que parou. Será que isso não tá acontecendo com o mercado de celulares? Tcharam! Até o próximo produto? Até o próximo produto. Se é que vai existir um próximo produto. Vai ser Minority Report, telas flutuantes. O Wesley Santos, ele comentou sobre tecnologia embarcada em automóveis. Não necessariamente os carros elétricos ou coisas mirabolantes de autônomos do futuro, mas coisas que já existem no mercado. Não me lembro se vocês fizeram um cast sobre isso. Bom, pelo menos pro meu lado e pro Riga, o nosso carro é o carro de outra pessoa. Claro que tem uma série de passos para chegar nesse pensamento. A gente mora perto de metrô, ou seja, de grande opção de transporte público. Vocês têm dinheiro para pagar um Uber. O dinheiro que eu não gastaria no carro. É dinheiro que eu não gastaria no carro e eu gasto mais no meu aluguel, porque meu aluguel pra morar perto do metrô é mais caro do que se eu morasse longe. Eu não quis dizer isso de uma forma ofensiva. Não, mas é uma balança que você faz na hora desse futuro que a gente tá Quem que eu tô compra comentando. carro, entendi. Eu poderia morar mais distante e aí o dinheiro vai pro carro e sai do aluguel, enfim. Quando eu preciso, e às vezes, são poucos momentos, vou querer comprar, vou no atacado lá e vou querer comprar, fazer umas compras que não cabem muito, não é muito confortável colocar num carro de aplicativo, Uber 99, Cabify, sei lá qual for. Aí você sempre tem um familiar, alguma coisa que você meio que na amizade, aí entra o sentido de comunidade, né, de outras pessoas, e novamente não é o seu carro. Né, um carro de outra pessoa e faz um bem bolado. E quando eu quero passear, eu alugo, que novamente não é o meu carro. É um carro de outra pessoa, que no caso é uma empresa. Basicamente, o futuro do carro é não ter carro. Que você falou. E no momento que você precisar, você resolve com um aluguel. Eu acho que assim, carro é uma coisa pra resolver problemas que aos poucos vão tendo outras soluções, talvez mais interessantes do que comprar um carro. Né, comprar um carro de dezenas de milhares de reais, que você tem que pagar imposto, combustível, etc, e ficar se estressando no trânsito, igual o Mobilon na Marginal Tietê. Você tem que, né, começa a xingar as pessoas e tal. Não. Mas... Não, a verdade é que, tipo assim, qual que é o problema do carro hoje em dia? Ele é controlado por humanos. Então, acho que esse é o principal e grande problema do carro. As pessoas têm medo de dirigir e aí elas fazem cagada por isso. Isso sempre acontece comigo, por exemplo, quando eu vou pra São Paulo, vou pegar a estrada. Sabe quando a pessoa tá no acostamento entrando na estrada? Toda vez que tem um cara na minha frente, sabe o que o cara faz pra entrar na estrada? Na via de alta velocidade? Ele freia. Gente, não faz sentido. Se você tá entrando na pista, você tem que igualar a velocidade da faixa que você quer entrar. E aí o cara tá entrando numa pista que é a 100 por hora do lado esquerdo dele, ele tá a 20 por hora e freando, esperando o momento que ele vai poder colocar o carro na outra faixa. Em vez de acelerar e igualar a velocidade e já entrar ao mesmo tempo no ritmo da estrada. Só que se ele acelerar, ele pode acelerar junto com o carro no mesmo espaço. Não. Significa uma colisão. Não, mas ele tá no acostamento acelerando pra entrar. Você tem que igualar a velocidade. E o Código de Trânsito brasileiro diz que quando você está entrando numa via, a preferencial é de quem já tá nela. Sim. Então ele tem que esperar o momento propício que ele sabe que encaixa. Entendeu? Mas esse cálculo que a gente faz, não é um cálculo que a gente faz conscientemente, é um cálculo que a gente tá olhando, é tipo atravessar a rua, tipo, agora dá pra ir, entendeu? Esse cálculo, ele é muito influenciado pelo seu medo. Então, quando você vai atravessar a rua, tem gente que espera, não tem nenhum carro na rua e não atravessa nunca. E tem gente que espera, que, tipo,
vamos que dá. E vai na loucura, entendeu? Os dois estão errados. E eu acho que o problema é isso. Quando você tá no trânsito, a maioria dos motoristas, que eu me deparo pelo menos, tem esse comportamento de ter tanto medo, ou muita coragem, né? Que faz merda, sabe? Que fica freando, que fica atrapalhando o trânsito. Acho que esse é o resumo. Toma decisões que racionalmente não fazem sentido, né? Exatamente. E aí, quando você tem uma situação de carros autônomos, onde a máquina tá fazendo as contas, onde você não precisa nem ter um semáforo, porque os próprios carros se comunicam e conseguem todo mundo passar ao mesmo tempo, sem ter um semáforo que precisa ficar parando um lado e liberando o outro, a situação muda. Então o estresse também acaba e o trânsito vai com certeza fluir muito mais rápido, sabe? Eu acho que esse é o problema. Uma das coisas que mais me irritam no trânsito, por exemplo, e acontece muito aqui no interior, é aquele motorista que ele tá andando devagar na faixa da esquerda já. Aí, por exemplo, o radar é 60 por hora, 50 por hora. O cara tá andando a 30, porque ele tem medo de tomar multa. Cara, tem uma coisa que eu não entendo, é o cara passar 20 km por hora abaixo da velocidade que o radar vai te dar multa. Porque, vai que tem alguma coisa errada no velocímetro. Vai que o velocímetro tem um erro de 20 km por hora. Sim, 20 km. Começa por aí. Aí esse cara, ele vê o semáforo lá na frente. O semáforo começa a ficar amarelo, ele tá a 2 quadras do semáforo. O que ele faz? Ele freia a 2 quadras e ele anda a 10 por hora até o semáforo abrir, porque ele não quer parar lá no semáforo. E aí, cara, tem uma fila de carros atrás desse cara que não consegue chegar no semáforo e às vezes tá fechando um cruzamento porque abriu outro semáforo ali na quadra de trás, entendeu? Isso é o que mais tem também, a galera freando uma quadra antes do semáforo pra não parar no semáforo, sabe? Pra chegar no semáforo e já ter abrido o semáforo. Tem a parte do medo disso e tem até voltando na parte chata aí do código de trânsito que eu falei antes, existe uma infração pra quem anda a metade da velocidade máxima. Sim. É infração média, ou seja, tem punição pra isso. E é claro que vai envolver medo das pessoas, como você falou, a pessoa às vezes acabou de começar a dirigir, tá perdida, travada, mas tem que lembrar desse pequeno detalhe, existe uma regra pra isso. Mas o policial não multa nem o cara que tá sem cinto, né? Vai ficar medindo quem tá abaixo da velocidade. Então, assim, eu acho que o problema do trânsito é esse. São as pessoas que, tipo, não sabem dirigir, têm medo de dirigir, principalmente, e fica empacando demais o trânsito. Eu acho que isso gera um impacto muito grande no congestionamento e quando a gente tiver um carro autônomo, isso se resolve. E aí entra naquilo que vocês falaram, né? De você ter um carro autônomo pelo aplicativo, que você consegue ir para qualquer lugar. Esse carro autônomo não tem um motorista, então ele vai baratear o preço das corridas, porque não tem um salário para ser pago ali de motorista. Enfim, eu acho que sim, aí sim é o futuro do carro, no médio e longo prazo, talvez. Aqui no Brasil, não sei, é longo para longuíssimo, né? A ideia é que o carro nos sirva, né? E não que a gente sirva o carro. Porque o que tá acontecendo quando você tem todas as obrigações de um carro é isso, né? Você tem que pagar muita coisa além do custo do carro. Coisas que, se você não tivesse um motorista, se você não tivesse um motor a combustão, se você não tivesse muitas coisas, você simplesmente não pagaria e o custo seria muito menor e o carro simplesmente trabalharia pra você e levaria pra outros lugares, que é justamente o que ele foi projetado pra fazer, né? Agora, o que acontece com toda essa malha automotiva se o 5G der uma engasgada? Jesus, que medo, não. Tem que ter algum processamento local, alguma coisa, e aí ele vai ter que lidar com, como é hoje, né, um Tesla da vida que tem um modo autônomo quase que 100% autônomo, ele vê todos os sensores em volta, ele vai ter que desligar do online e lidar com isso. Com sensores pra frente, pra trás, pro lado, na esquerda, na diagonal, no outro, o GPS, porque aí vai ter o mapa, e o mapa vai estar offline, né, pra segurança. Então, mas a ideia é que não dependa simplesmente de uma rede externa, né? Porque o 5G, por mais que ele tenha as empresas de telecomunicações, elas dizem que o 5G tem que ter uma confiabilidade muito grande para suportar, né, essas comunicações críticas, etc. Mas vai existir comunicação entre veículos, né? Então você não precisa depender do 5G funcionando com 100% de uptime para que o negócio flua, né? Tem que ter um backup ali, né? Tem que ter uma redundância para que as coisas aconteçam com segurança, né? É como é o avião, né? O avião, mesmo sem comunicação, mesmo sem um motor, ele consegue continuar o caminho dele. Você perde só a conexão com a malha, né? De entender o trânsito, como é que ele tá, mas
óbvio que dá pro carro evitar colisões, porque as câmeras, os sensores e o processamento tá tudo nele. Aí você pode fazer uma malha local, do tipo, o meu carro manda uma mensagem pro carro mais do próximo, que manda pro seguinte, quando essa conexão externa tá indisponível. E eu tô imaginando também se der algum bug, tipo, porque os carros têm até uma linguagem já, que é a linguagem da comunicação entre os carros, um protocolo, e se numa dessas um carro fala assim, eu vou primeiro, o outro fala, eu vou primeiro, e ninguém cede. Aí todo Tipo mundo bug, vai e sabe? bate tudo no O mesmo que lugar. acontece? Todo mundo converge pro mesmo ponto. Essa é a beleza da tecnologia da máquina. Aí a gente vai pro centro da Terra plana. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Você pode comentar esses tópicos que a gente falou aqui, mandando um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net ou comentando também no post deste Tecnocast. Se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @André Luiz Fogaca. E a gente volta com outro programa semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, abraço. Tá, mas eu queria voltar nessa... Hoje tá foda. Toma, Hoje... toma. Beatbox. Toma sua cerveja aí, vai. Esse Dá é um o gole problema. Esse é o problema. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.